Olá a todos, eu sou o professor Olavo e estou aqui para a última aula do semestre de fenômenos mecânicos. Bem, última aula teórica, né? Ainda temos as aulas de exercício. Hoje falarei sobre rolamento, torque e momento angular. Mais especificamente, vou falar de rolamento como combinação de rotação e translação, energia cinética no rolamento, força no rolamento, vou mostrar como funciona o ioiô, fazer uma revisão do torque, definir momento angular, falar da segunda lei de Newton para a rotação, o movimento angular de um sistema de partículas, momento angular para um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo, conservação do momento angular e falar sobre a precessão de um giroscópio. Após a vinheta. Bem, uma maneira de olhar, de enxergar o rolamento, né? Nota que o pneu de um carro ele rola. A gente pode considerar como uma combinação de uma rotação e uma translação. Observe que o centro de massa aqui, a parte central da roda, ela se desloca lateralmente, que é a translação, e esse ponto aqui ele está girando. Então, ora ele está aqui embaixo, ora ele está aqui em cima, igual está aqui, ora ele volta lá para baixo, ou seja, ele gira. Então a gente tem a combinação da rotação com a translação. Então considere apenas o objeto que rola sem deslizar, né? Que é um caso interessante, porque se começar a deslizar aqui, a gente não tem essa correspondência que eu vou indicar aqui agora. O centro de massa do objeto move-se em linha reta paralela ao eixo, como eu mostrei nessa figura anterior aqui. Então esse ponto aqui ele vai em linha reta lateralmente. O objeto gira em torno do centro de massa conforme se desloca. O movimento rotacional é definido da seguinte forma. Então observe que o quanto que eu andei aqui na lateral está relacionado com o arco de circunferência que foi dado aqui. De forma que eu consigo escrever a minha velocidade do centro de massa, né? Ou seja, o centro de massa deslocou desse ponto para esse. Então, o tanto que o centro de massa se deslocou foi S. O deslocamento do centro de massa está intimamente relacionado com o quê? Com o quanto a roda girou aqui, esse arco de giro aqui. Então, nota que deslocou daqui para cá. Se eu fosse olhar o quanto que o centro de massa está andando, o centro de massa está andando o quê? A mesma quantidade que andou esse cara aqui. Então, eu consigo sincronizar o ômega R, aliás, o θr, que é o ângulo e raio, com o quanto que ele foi deslocado lateralmente. Então, nessa combinação, se eu fizer a derivada de um e do outro aqui, eu obtenho a equação de baixo. A velocidade do centro de massa está intimamente relacionado com quem? Com a rotação linear aqui. Quando eu considero o caso em que ele não desliza, porque se ele deslizar, eu não tenho mais esse controle de o quanto que ele girou. Por exemplo, eu posso girar 10 voltas aqui e ele deslocar zero, que ele ficar deslizando, né, cantando pneu aqui. Mas não é esse caso que eu quero estudar aqui com vocês. E uma outra maneira de enxergar aqui, né, essa grandeza, é considerar que a translação, que é esse cara aqui tombando aqui para cá, né, que ele gira, seja uma combinação de uma rotação pura, então ele está girando assim, com ele transladando para o lado. Se eu somar esses dois vetores aqui, nota, no alto eu tenho vetor, com o vetor dá o dobro do vetor, 0 com o vetor dá o vetor do centro de massa, aqui a roda está indo para lá, e a translação para cá, fazendo que esse ponto aqui esteja parado. Então, tem um ponto cuja velocidade é nula aqui no centro. Então, a figura mostra como as velocidades de translação e rotação se combinam em pontos diferentes de uma roda. Então, já que eu posso falar isso daqui, eu tenho uma rotação e uma translação, na hora que eu for trabalhar a questão da energia cinética total desse sistema aqui, então, no rolamento, vai ser o quê? Vai ser a energia cinética por causa da rotação, somado com a energia cinética por causa da translação. Se a gente lembrar, na aula passada, a energia cinética de rotação é o quê? É massa
velocidade ao quadrado sobre 2. Massa para rotação, que é o momento de inércia, velocidade para rotação, velocidade angular, mais aí esse termo aqui, ó, que é quem? mv2 sobre 2. Então a energia cinética total do rolamento, vou até colocar um CTR aqui, que é do rolamento, é a energia cinética de rotação mais energia cinética de translação, que é dessa fórmula aqui. Bem, aí daqui a pouco eu posso até mudar isso aqui, deixar tudo em termos de M, o lado de cá, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, recuperando a fórmula que eu acabei de escrever, a energia cinética total do sistema pode ser dado como uma parte rotacional com uma parte translacional. Um objeto rolando tem dois tipos de energia cinética. Energia cinética rotacional, devido à sua rotação em torno do seu eixo centro de massa, e uma energia cinética de translação, devido à translação do seu centro de massa, que a gente desenhou agora há pouco. Se uma roda acelera, sua velocidade angular se altera. Uma força deve agir para prevenir o deslizamento. Então, aqui, eu preciso de ter força, no caso de atrito, para evitar que esse cara aqui deslize. Vamos supor, eu estou com uma aceleração para frente. Ele está começando a girar aqui. Ele só vai girar tombando aqui, fazendo rolamento, se acontecer o quê? Se eu tiver uma força que impeça que ele deslize. Pense comigo, se ele começa a girar aqui, se não tem atrito aqui, ele vai cantar pneu aqui, ele vai rodar sem se deslocar. Então é primordial para que haja rolamento que ocorra o atrito, uma força que no caso nosso é atrito. Então essa aceleração aqui, ó, a gente pode achar aceleração do centro de massa, como a gente já tinha deduzido antes, é dada por ∆r, onde alfa é a aceleração angular e essa aceleração do centro de massa aqui do centro está intimamente relacionado com a aceleração tangencial aí, tá? Lembra que eu falei que não podia confundir essa aceleração com a centrípeta. Essa aceleração aqui, ó, ela é a mesma que acontece aqui em cima na radial. Então aqui, né, a gente tem o seguinte, ó, se ocorre deslizamento, então o movimento não é um rolamento simples. Para o rolamento simples, por exemplo, em rampa, no caso abaixo, a gente tem que a força da gravidade é vertical, a força normal é perpendicular à rampa, a força de atrito aponta paralela ao sentido da rampa. Então, se a gente observar aqui, uma coisa que a gente pode coletar é o seguinte, ó. Nota que eu tenho aqui o peso para baixo, então vou desenhar ele aqui, ó, o peso, a força peso. No plano inclinado, quando a gente já está, né, escolado de saber uma componente dessa força, que é o meu PY, vai se igualar com a força normal aqui. E aqui a gente tem duas forças ocorrendo. A força, que é o meu Px, e embaixo aqui, para que haja o rolamento, eu tenho a minha força de atrito. Então, a primeira equação que a gente escreve aqui é a seguinte, que o meu Px menos a minha força de atrito, ou seja, as forças resultantes que eu tenho aqui, né, no eixo x, isso daqui é igual a massa vezes a aceleração do sistema, né? Então, eu consigo escrever isso aqui, massa, aceleração. Outra coisa que eu tenho também é que, se eu colocar o meu eixo aqui, o meu sistema aqui, o que eu tenho aqui? É como se a força de atrito, ele até escreve aqui, ó, que a força de atrito provoca, né, olha só, a aceleração em relação ao centro de massa é determinada pelo torque produzido pelo atrito. Então, eu posso falar que, como o torque é igual ao momento de inércia alfa, ao mesmo tempo, esse torque é feito por quem? Eu posso olhar aqui, ó. Esse torque, se eu colocar meu eixo de rotação aqui, que é o caso, né, ele está girando em torno desse ponto, quem está fazendo ele girar é essa força de atrito aqui, ó. Então, eu posso falar que esse cara é a mesma coisa de pegar o raio da minha circunferência, ou esfera, ou um disco, ou um cilindro, vezes a minha força de atrito. Então, eu consigo, daqui, ó, achar a minha força de atrito
como sendo I alfa sobre R. Então eu guardo essa informação aqui, ó, e uso ela nessa fórmula aqui. Então meu Px, o que é meu Px? É o mg sem o ângulo, seno de θ, menos a minha força de atrito é o I alfa sobre R, igual a minha massa vezes a minha aceleração do centro de massa. Então, se eu quiser saber, no caso aqui, a aceleração do meu centro de massa, eu vou passar esse m dividindo. A aceleração do meu centro de massa vai ser g seno θ menos I alfa sobre mr. Bem, deixa eu ver como que ele deixou a fórmula na próxima página. Então, ele colocou mais um termo aqui, ó. Lembrando que a aceleração do centro de massa é alfa r, ele substitui esse alfa aqui. Então, é isso que ele faz. Então, a aceleração do centro de massa aqui, então tem a aceleração do centro de massa igual g seno θ menos I sobre m. Então, olha só. O que meu alfa é? Meu alfa é a aceleração do centro de massa dividido por R. Só que já tem um R aqui, né? Então fica desse formato aqui. Então eu coloco aqui, passo isso aqui somando, né? Tá, que é menos mesmo, deixa eu ver. Px menos, isso mesmo. Então passo isso aqui somando, então eu vou ficar com a aceleração do centro de massa igual a G, esse aqui vezes então passa somando, então a aceleração de centro de massa que multiplica 1 mais esse termo aqui, I sobre mr2 igual a G seno θ. Aí ele isola o A como G seno θ sobre esse termo aqui, que é 1 mais I sobre mr2. Que é o que ele escreve aqui, ó. Aí o sinal negativo é por direções, né? Ele está considerando a direção negativa, está considerando o x positivo para cima, né? Que é equivalente a só mudar o sinal do meu A aqui. Bem. Então essa fórmula aqui eu fiz questão de deduzir ela, porque ela vai aparecer, por exemplo, então ó, podemos usar essa equação para achar a aceleração desse corpo. Nesse caso aqui, deu 1 mais momento do centro de massa do objeto, mr2. Note que a força de atrito produz o rolamento. Sem atrito, o objeto simplesmente deslizaria, que a gente viu na discussão anterior. Quando eu falo da equação do ioiô, o que vai acontecer? Conforme o ioiô move abaixo um barbante, ele perde energia potencial, mgh, mas ganha energia cinética rotacional e translacional. Para calcular a energia, a aceleração linear de um ioiô descendo barbante, a gente precisa fazer o seguinte: ele rola numa rampa, é como se ele estivesse rolando numa rampa, né? Essa rampa aqui tem uma inclinação bem íngreme, inclinação de 90 graus, né? Que não é problema para a gente, porque a gente usa seno de θ aqui. Se o θ for 90, eu consigo fazer a substituição. E rola em um eixo ao invés de em sua superfície externa, que é esse eixo aqui. Então, quem faz o papel de força de atrito aqui no nosso caso é a tensão na corda. Então, eu posso usar a mesma fórmula que eu tinha antes, onde, o que acontece aqui, ó? Aqui eu vou ter seno de 90 graus. Então, é exatamente a fórmula que eu tinha antes, só que o ângulo aqui é de 90 graus. Então, essa é a equação para o ioiô. Bem, fazendo uma revisão no torque, a gente tem o seguinte. Previamente, torque foi definido apenas para um corpo girando em um eixo. Agora, a gente vai redefinir o torque para uma partícula individual que se move ao longo
de qualquer trajetória relativa a um ponto fixo, né? A trajetória não precisa ser circular, torque agora é um vetor, sentido determinado pela regra da mão direita. Então nota aqui, ó, tem uma partícula, nota que ela não precisa estar fazendo uma circunferência, basta ela estar se movendo. Então ela está aqui, é um ponto que sofre uma força dada um eixo, dado um sistema referencial. Então eu consigo determinar o torque que essa força faz nesse objeto. É só fazer R, VEC, F. Então o torque agora serve para qualquer sistema, qualquer objeto que tem uma força em relação a um eixo, né? Nesse caso aqui, R, VEC, F. Então se a gente revisitar o torque, a gente vai ter isso aqui, ó. Então de novo, essa força está assim. Parte dessa força não faz nada, não contribui nada na rotação. Parte dessa força está a 90 graus e ela é chamada um eixo, né? Uma força de rotação que máximo a 90 graus. Bem, então eu posso pensar o torque como sendo um vetor que é o resultante do produto desses dois vetores. Lembrando que o módulo é R, F e o seno entre eles. Então o torque eu sempre vou pensar no torque como uma força que está perpendicular ao R ou um R que está perpendicular à força. Igual aquele desenho que a gente viu anteriormente. Parte dessa força não faz nada e a parte dessa força está a 90 graus. Ou penso no F que está a 90 graus da força, ou no caso desse desenho aqui, a força está assim, eu penso num R que está a 90 graus dessa força. É equivalente. E o interessante desse ponto aqui é o seguinte. Agora vamos investigar uma contraparte angular do momento linear. Lembra que a gente tinha definido na parte das colisões a grandeza P dado por massa e velocidade? E eu descobri o quê? Que dp dt, ou seja, derivar esse momento linear, eu tinha força. Bem, agora a gente está com torque vetor. Será que o torque é derivada no tempo de alguém? E esse alguém, já que lá era momento linear, esse alguém eu chamo de momento angular? A resposta é sim. Então vamos escrever lá o torque. Torque não é R, VEC, F? Então o torque pode ser escrito como R, VEC, a força. O que força é? dp dt, que era o momento linear. Então a gente vai colocar o momento linear aqui para ver se sai um momento angular. E olha só que interessante. Torque então pode ser escrito como d de dt dessa grandeza aqui, ó, R VEC P. Né? Igual a gente fez antes, né? Porque antes eu falava que força era d de dt de massa e velocidade. Eu até usei isso para achar a fórmula do foguete. Então aqui vai dar a mesma coisa. Só que aqui é mais interessante ainda porque, olha só, se eu derivar aqui, vai ser V, VEC, MV, derivei o primeiro, mais R, VEC, M, dV, dt. V, VEC, V, qualquer vetor, produto vetorial com ele mesmo dá zero. Então isso aqui dá zero sempre. Aqui tem também a grandeza que é R, VEC, dm, dt e o V. Só que aqui eu vou considerar quando a massa for constante. Então sobrou exatamente essa grandeza inicial aqui. Torque igual a força, R, VEC, força. Né? Então sim, existe essa grandeza e olha, essa grandeza como é que ela é? Está aqui, ó. Ela é chamada R, VEC, P. Então, a grandeza R, VEC, P, a gente dá o nome de L
que é o meu momento angular. Momento angular. E, de novo, a gente vai voltar naquela super tabela nossa, né? Deixa eu ver se ela está aqui à frente. Não, ela está um pouco mais à frente. Mas ela é de outra aula. Que a gente tem agora P, se a gente fosse completar a tabela, né? P é a grandeza linear. Ela vale massa, velocidade. E agora a gente tem L. E esse L aqui, ó. Aí eu pergunto. Será que esse L vale massa, velocidade? É uma pergunta. Será que vale? A gente vai responder daqui a pouco. Mas vamos analisar primeiro. O que essa grandeza é? Nota que ela é massa, ela é metros vezes massa, velocidade. Ou seja, ela é metro ao quadrado, quilograma, velocidade. Velocidade que é metro por segundo, né? É quilograma, ficou horrível isso aqui. Unidade de posição, metros, vezes massa, que é quilograma, vezes velocidade, que é metro por segundo. Então a unidade dela aqui, ó, é quilograma, metro quadrado por segundo. Ou joule vezes segundo. E, de novo, a gente pode pensar em termos de vetores aqui, né? O que esse L é? Nota que o L é um produto vetorial de R e P. Então, L é um vetor que tem que estar a 90 graus tanto do R quanto do P. O P está relacionado com velocidade, né? Então, é um vetor que está saltando do plano aqui, né? Então, analisando, ó, para encontrar a direção e o sentido do momento angular, use a regra da mão direita para determinar R e V. Então, lembre, sempre sim, R, primeira, fecha a mão direita naturalmente na segunda. Então, é R, VEC P para cima, ou R, VEC P vai estar para baixo. Depende de qual direção que você tem. E, de novo, a gente pode maximizar. Então, é R, MV, seno do ângulo entre eles. Como é que a gente faz isso? Ou eu penso num R perpendicular à velocidade, MV, né? Ou eu penso num P perpendicular ao R. Que é exatamente os desenhos que eles fizeram aqui, né? O R a 90 graus dessa velocidade que eu tenho aqui, o P. Ou eu penso na componente do P que está a 90 graus, que é o braço de alavanca, né? Está a 90 graus do eixo aqui. São equivalentes. E eu acho que quase que para terminar aqui, não, se bem que tem mais coisa. Momento angular tem significado apenas com respeito à origem de determinadas grandezas. É sempre perpendicular ao plano pelos quais os vetores posição e momento angular estão distribuídos, que são características do produto vetorial. Lembra que eu falei aqui? Ó? Já que é um produto vetorial, ele tem que estar aqui saltando aqui a 90 graus de um e 90 graus do outro. Ó. Então vamos revisitar agora a segunda lei de Newton. Lembra a definição de força que a gente tinha? Eu falei que era a forma forte da lei de Newton. Força igual a derivada do P dt. E agora eu estou olhando o torque, que é a força para rotação, derivada do momento angular, no caso aqui, momento de rotação, dt. Então a gente pode reescrever dessa forma. Será que... pode sim, que foi na dedução que eu fiz aqui, né? Eu fiz nessa página, a gente escreveu isso. O torque e o momento angular precisam ser definidos com respeito a um mesmo ponto, usualmente a origem do sistema. O vetor, soma de todos os torques que agem em uma partícula, é igual à taxa de variação temporal do momento angular daquela partícula, que é exatamente isso aqui, né? O torque total é dado pela derivada dos L's. Note que é muito parecido com a forma que a gente tinha lá nos capítulos anteriores. Uma última característica, uma outra característica é que o momento angular ele se faz uma soma vetorial deles.
Da mesma forma que eu fazia soma dos L's, dos P's, né? Que é momento linear, eu faço também soma dos L's. E a taxa de alteração do momento angular é resultante dos torques externos. Muito parecido com antes. O que a gente tinha antes? Somatório das forças externas era dado pela variação do meu P. Somatório dos torques externos é dado pela variação do meu momento angular. O torque resultante é definido pela essa equação. Então, o torque total é dL dt. O torque externo resultante, agindo num sistema de partículas, é igual à variação temporal do momento angular R, total L dessa partícula. No torque, né, o momento lugar de um sistema de partículas, agora eu vou somar, né, pequenas contribuições. No torque e o momento angular devem ser mensurados com relação à mesma origem. Se o centro de massa estiver acelerado, então aquela origem deve ser o centro de massa. Podemos encontrar o momento angular de uma partícula, né, de um corpo rígido, através da soma. Então, de novo, lembra? O L total, na direção Z, é dado por soma de cada L's. Ou seja, MV VEC R1, MV R2 e assim por diante. Então, nota que o V não é dado por ômega R, né? Vamos supor que eu tenho aqui, naquele caso, né? Eu tenho um objeto aqui, rígido, eu vou girar esse objeto em torno desse eixo. O que vai acontecer aqui? Quando um pedaço daqui dá uma volta, o outro pedaço também dá a mesma volta e assim por diante. Então, eu posso colocar em evidência ômega RI, os ômegas. Esse ômega aqui é igual ao próximo ômega, assim por diante. Como todos os ômegas são iguais, eu posso colocar ele para fora do sinal de igual, para fora do somatório. E logo meu L total vai ser esse ômega mais o somatório das massinhas R2. Só que isso aqui a gente já conhece, isso aqui é quem? O nosso momento de inércia. A nossa massa para rotação. Então, portanto, a gente pode escrever sim, da mesma forma que P é igual a mv, o L é igual a massa para rotação, velocidade para rotação, que é o momento de inércia ômega. Então, a gente completa aí a nossa super tabela, depois que a gente escreve essa grandeza aqui. Olha só, lembra da nossa super tabela? O que a gente tem? Na translação, força. Na rotação, torque. A relação entre as duas. Na translação, na linear, momento linear. Na rotação, momento angular. A relação entre as duas e assim por diante. Eu posso somar os P's, posso somar os L's. O P é massa velocidade. O L é massa velocidade, ou seja, massa para rotação, que é o momento de inércia, velocidade para rotação, que é a velocidade angular, e por último aqui, a segunda lei é derivada do momento linear, a segunda lei, torque, é derivada do momento angular, P. Se eu tiver na ausência de forças externas, o P é constante. Se eu tiver na ausência de torques externos, o L é constante, conserva o momento angular. E isso aqui vai ser parecido com o que a gente tinha, quando eu falo aqui de conservação do momento angular, que eu tinha lá as colisões, lembra? Nas colisões, nem sempre eu conservava a energia, mas eu sempre conservava o momento linear. Aqui também, o momento angular é ditador, e a gente sempre conserva o momento angular. Então, falando sobre conservação do momento angular, se os torques externos que agem sobre uma partícula é nulo, o momento angular se conserva, né, constante. Quer dizer o quê? Eu posso falar do L antes e comparar com o L depois. Igual foi com as colisões, em que eu comparava massa-velocidade antes, tipo massa 1, velocidade 1, massa 2, velocidade 2 antes, com massa-velocidade depois. Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Isso significa que podemos separar os eixos e escrever: se a componente do torque externo resultante que age sobre um sistema ao longo do eixo é nula, a componente do sistema angular
ao longo desse eixo permanece constante, sejam quais forem as mudanças que ocorram dentro desse sistema. Por exemplo, se uma distribuição de massa muda sem torque externo, temos essa grandeza acontecendo aqui. Então, esse caso aqui, não sei se tem exemplo que não tem, mas esse caso aqui, por exemplo, é interessante no salto de uma bailarina, né? Então, como que a bailarina salta? Então, ela está aqui, ó, quando ela inicia o salto, vou estilizar uma bailarina aqui. Quando ela inicia o salto, ela está com os braços e pernas afastados do corpo. Então ela começa a girar aqui. Quando ela começa a girar, ela começa a dar o salto. Quando ela está aqui no alto, ela encolhe as pernas e aproxima o braço para junto do corpo. Isso faz com que ela gire muito rápido aqui, ó. Ela dê várias voltas no ar. E, né, isso quando ela está saindo do chão aqui. Opa. Quando ela está saindo aqui do chão, ó. Opa. Quando ela está saindo do chão. Então o chão está aqui, ela está no alto, então ela gira rápido. Quando ela vai recobrar, né, retocar o chão, ela abre de novo os braços e pernas para ela tocar no chão e aí a rotação dela diminui. Então o que aconteceu aqui? Quando ela juntou os braços, né, aproximou os braços e pernas do corpo, no fundo, então o antes dela era isso aqui, ó. Ela tinha um momento de inércia grande, logo a rotação dela era pequena. Aqui no alto, o que ela fez? Ela juntou braços e pernas ao corpo. Isso fez com que o momento de inércia dela ficasse pequeno. Só que eu tenho que conservar. Se o momento de inércia está pequeno, isso aqui está dando um número grande. Então, para dar um número grande, o que acontece? A velocidade angular aumenta. Então, quando ela salta, ela começa a girar rápido. Porque o momento angular está alto para compensar a redução do momento de inércia dela. Então, ela gira rápido. Então, por isso que ela salta, gira e cai, né? Ou então um lutador, na hora que ele vai dar um chute giratório, ele inicia o chute com a perna, por exemplo, junto ao corpo. Quando ele está girando, para ele girar rápido, ele perna junto ao corpo, para depois ele esticar. Ele já não chuta com a perna esticada. Bem, tem esse golpe, mas não é o caso aqui para ele girar rápido, né? Bem, é o caso da bailarina. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui o caso do giroscópio. Só para você entender o problema, você pode pegar uma roda de bicicleta, por exemplo, colocá-la apoiada a um eixo, né, distante aqui de um eixo central, que é o suporte, e se você colocar a bicicleta aqui e soltar, você vai ver que ela vai cair aqui, né? Ela vai só, essa força aqui vai fazer ela cair, né? Como a força que aparece, aparece um torque, ele cai. No entanto, se você girar esse pneu, o que vai acontecer? Você vai ter um momento angular associado aqui, ó. No fundo, esse cara que tem um momento de inércia e ele tem uma velocidade ômega. Então, I ômega me produz o quê? Um L. Então, I ômega me produz um L. Essa força aqui tenta derrubar ele, mas ele não consegue. Quando ele tenta cair, lembra, é como se você estivesse alterando o ômega. Você está fazendo ele está girando assim. Quando você puxa ele para baixo, é como se você estivesse mudando a direção de rotação. E mudar o ômega precisa de torque. Você precisa de força para mudar o L. Força para rotação, que é o torque. Então, quando você gira esse cara aqui, ele tenta cair. Na hora que ele tenta cair, o que acontece? A conservação do momento faz o quê? Faz com que ele ande mais para o lado, recobrando o tanto que você alterou no ômega aqui. Então, ele tenta cair, vem para o lado e assim por diante. Então, cria uma precessão aqui, ó. Quando você pega um pneu, uma roda de bicicleta e gira, ela vai ficar fazendo uma volta em torno desse eixo aqui, ó. Esse é o que a gente chama de precessão. Essa rotação aí é chamada de precessão. E ela ocorre por causa disso aqui, ó. Lembra que eu falei? Ele tem massa para rotação, ou seja, tem um momento de inércia,
E quando ele está girando, ele tem um ômega. Então ele tem um momento angular, né? um momento angular associado. E para mexer com esse momento angular, eu preciso do quê? De torque. E ele até tem esse torque, que é essa força e essa distância aqui. Produz esse torque. Então essa alteração do L, que é a direção do L, vai ser dada por esse torque. Então dá para fazer uns cálculos e perceber, né, no caso, quando você iguala, você divide aqui por dt, você acha o torque, considera o alfa e substitui esse i aqui no torque, etc. Você consegue achar a equação de precessão, né, que é dada por esse gama aqui, esse ômega maiúsculo, que é dado pelo torque, que é massa, gravidade, e o raio, que é a distância que tem do eixo até o ponto, dividido pelo momento L. Né? Então, a verdadeira para a velocidade angular, né, suficientemente alta. Independe da massa, o I é proporcional a M, né, mas depende de G. E é válida para um giroscópio em um ângulo horizontal. Então aqui é esse ângulo de precessão, no fundo, a taxa de precessão está medindo aí o quanto que esse objeto gira. Né? No fundo ele fala o quão rápido esse ângulo gira em torno do centro ali. Né? E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.